Eu sou Leia Beatriz. E eu sou Ana Lu. Nós somos o Vênus Mais. E neste ciclo nós vamos pegar uma carona com o Sol pelos signos do zodíaco. Vem com a gente! Nesse vídeo nós vamos falar sobre os trânsitos nesse período em que o Sol está passando pelo signo de Sagitário. O Sol entra em Sagitário no momento em que a Lua está quase nova, é um momento de Lua negra, aquele momento especial do mês em que a gente está fazendo a nossa limpeza, fazendo aquela intenção de jogar fora aquilo que não deu certo no outro ciclo para poder recomeçar. E essa entrada do Sol no signo de Sagitário acontece no dia 22 de novembro. A Lua ali no signo anterior, né? Ou seja, em Escorpião. E o Sol em conjunção com Vênus e Mercúrio, que já estão ali no signo de Sagitário. Então, reforça um pouco esse ponto da Lua Negra, né? De se aproveitar esse momento da Lua Negra para fazer essa limpeza aí com a Lua em Escorpião, ou seja, uma limpeza bem delicada e profunda, limpeza exatamente do ponto que precisa, né, ser deixado para trás, que a gente precisa desapegar para permitir o espaço para novas motivações, o espaço para uma nova energia, né, para encontrar essa energia da aventura, essa energia de esperança, de um futuro em construção, em crescimento. O Sol entra em Sagitário, mobilizando essas energias, e ele entra fazendo um trígono com Júpiter, que está ali, né, finzinho de Peixes, e vai posteriormente entrar em Áries. Então, esse trígono aí que o Sol está fazendo com Júpiter, que é o regente de Sagitário, nos reforça também essa ideia da esperança num mundo melhor, num futuro melhor. Então, quando o Sol entra em Sagitário, a gente se abre para conseguir, né, acreditar que as coisas vão ser melhores, acreditar que na nossa potência de fazer as coisas serem melhores, acreditar que as nossas qualidades, que os nossos atributos, as nossas virtudes podem realmente mobilizar uma energia num sentido positivo e num sentido de construir algo, de crescer e construir algo melhor. E o Sol entra em Sagitário no dia 22 e logo no dia 23 já é a Lua Nova. Ou seja, a Lua entra no signo de Sagitário também, fazendo esse encontro com o Sol e estando ali também a Vênus e Mercúrio em conjunção nesse primeiro decanato de Sagitário. Ou seja, esse momento de realmente você inspirar para uma nova energia, né? Inspirar com um olhar positivo para o futuro e confiante da sua força também de contribuição aí com esse futuro. De expressão criativa e de contato, né, também com essa questão das suas próprias virtudes e do que elas podem trazer no momento em que elas são expressadas, o que elas podem trazer para as pessoas. Sagitário é um signo de expansão, então essa lua nova, como ela está ali logo no momento em que o Sol entra em Sagitário, a Lua entra logo em seguida, essa Lua nova vai estar regendo todo esse ciclo em que o Sol está em Sagitário. Então, e aí reforçada aí essa energia com a conjunção de Vênus, Mercúrio, também ali nesse signo, a gente pode compreender que será um ciclo, enquanto o Sol estiver no signo de Sagitário, esse será um ciclo movimentado e em que a gente vai ter possibilidade de expressar, de mobilizar essa energia positiva a partir das nossas qualidades, virtudes e daquilo que a gente acredita que é positivo, que deve ser feito, né? Mobilizar tudo isso, colocar para agir, colocar para realizar no mundo e não ficar apenas no mundo das ideias, mas colocar realmente isso para acontecer. É um momento bem favorável para você pensar nos seus planos para o próximo ano,
O risco maior é de fazer planos maiores do que as nossas próprias pernas, né? Mas é bem interessante para você realmente colocar nesse seu planejamento aquilo que te chama para a vida, aquilo que te motiva, porque é a conexão desse momento. Então, essa conexão, né? Ter essa conexão no seu planejamento do próximo ano é algo bem especial, assim. Então, você pode começar já traçando esse ponto da sua colaboração aqui, do que você entende que está sendo a favor aí dessa construção de um futuro melhor. E a partir dessa consciência também já dá aí uns primeiros passos, como se fosse assim, já fazer as primeiras a primeira marcação, o primeiro movimento no sentido desses projetos para que eles se realizem, né? De já começar de agora a tirar do plano das ideias e esse planejamento já incluir agora esse mês mesmo, esse momento em que o Sol está no signo de Sagitário, para a energia já começar a rodar agora, antes que o Sol chegue lá em Capricórnio, porque esse momento está muito favorável para a gente colocar algo grande, algo portentoso, algo importante em andamento. E é interessante também que desse momento aí da lua nova até a lua cheia, Marte está sendo um planeta bem especial aí. Ele na lua nova faz essa quadratura com Netuno e ele também está fazendo trígono com Saturno, que está em Aquário, né? Então ele está aí como um protagonista, e Marte fala do nosso poder de ação, né? Do nosso poder de decisão, de atuação no mundo. E esse é um ponto estratégico, né? Que a gente vai ter que estar cuidando nesse momento para, com essa quadratura com Netuno, a gente não tá, por exemplo, botando a energia em algo que não é o que está no seu plano do ano que vem. Por exemplo, então, para não estar dispersando aí a energia das suas ações, das suas decisões. Então, o Marte está no signo de Gêmeos, que é um signo de ar, que fala do nosso mental, então fortalece aí essas questões de decisão e de estratégia, né? De traçar estratégias, mas tem que estar atento, porque Gêmeos traz um ponto dessa dispersão também, quadratura com Netuno, e isso aumenta. Então pode ser difícil esses primeiros passos, né? Que a Ana Lu falou de já começar a atuar, pode ser que seja um pouquinho difícil, mas se você tiver focado, né? Se você tiver atento para isso, você vai conseguir já dar esses passos. Essa quadratura de Marte com Netuno, ela pode trazer vários pequenos fatos que vão num sentido de dispersar você daquilo que você quer fazer. Vão num sentido de dispersar o dinheiro que você estava juntando para fazer determinada coisa, dispersar o foco realmente que você estava para fazer. Aí vem outras urgências, né? Porque Marte traz as urgências. Então vem outras aparentes urgências que tiram você daquele movimento, né? Vem situações de pessoas que vão falar, ah, não faz isso porque isso aí não funciona, e fazem você desacreditar do teu movimento, daquilo que você quer fazer. Então podem acontecer várias pequenas flechadas que tentem te afastar daquilo que você quer fazer, porque a energia de Sagitário é muita, mas para ela funcionar bem, ela tem que ter direcionamento, porque senão realmente a gente coloca energia em um monte de coisas que vão aparecendo e no fim das contas não realiza nada, porque o Sagitário precisa ter esse movimento, esse direcionamento, nem que você não saiba onde você vai chegar, mas para essa energia poder ser jogada de uma forma mais canalizada e focada, né, a partir desse mapa que a gente tem. E o trígono entre Marte e Saturno, que está em Aquário, né, outro signo de ar, esse trígono aí, ele nos mostra que, apesar de a gente ter várias investidas para tirar a gente do nosso foco, a gente também tem o auxílio da nossa mente, do nosso raciocínio, do nosso intelecto para conseguir traçar esse rumo, traçar esse foco e não sair dele. Então, por exemplo,
todas essas ferramentas que a gente tiver de planejamento, nesse momento elas estão favorecidas para nos ajudar exatamente a não cair nessas armadilhas da quadratura de Marte com Netuno, que vão tentar desfazer na nossa mente ou na nossa ação aquilo tudo que a gente está planejando realizar. E Júpiter, que é o regente de Sagitário, ele está ali no final do signo de Peixes. E nesse momento da lua nova, ele está estacionário, ou seja, mudando do movimento retrógrado por um movimento direto. Então, ele está parado ali, nesse movimento que ele fica parado antes de voltar para o direto. E ele é o regente de Sagitário. Então, ele está aí trazendo ainda esse ponto um pouco de dispersão, né, de facilidade de dispersão, de às vezes querer botar uma porção de coisas, enxergar uma porção de possibilidades. E aí a gente vai precisar usar esse trígono de Marte com Saturno para conseguir traçar aí a estratégia apropriada para se conseguir avançar. Saturno traz a ideia de limites. Então, como Júpiter ali em Peixes ajuda a que a gente tenha uma imaginação sem limites, Saturno nesse momento vai ajudar a que a gente consiga enxergar esses limites e mesmo que a nossa imaginação esteja nos levando muito longe, mas que a gente consiga ter, né, um senso de realidade para saber até onde a gente consegue ir ou pode conseguir ir. No sentido da gente não tomar um tombo. Às vezes você tem aquele recurso para fazer alguma coisa, para empenhar num projeto, e aquele projeto ele pode se tornar muito maior, mas nesse momento é aquele primeiro passo, é aquele possível. Então esse trígono de Marte com Saturno está nos ajudando nisso, né? Em vez dessa energia expansiva de Sagitário junto com essa de Peixes, fazer você pensar numa coisa que vai extrapolar em muito a realidade, vai estar trabalhando num nível de fantasia, Saturno nos ajuda a trazer para a realidade e falar, bom, pode até ser que em um momento seja aquilo, mas neste momento o passo possível, o avanço possível nessa direção é esse, então é isso que a gente vai fazer. E aí no dia 30 de novembro a gente tem a lua crescente, com essa conjunção de Vênus com Mercúrio no signo de Sagitário, fazendo uma oposição a Marte lá no signo de Gêmeos. E por isso a gente diz, né, que Marte está muito protagonista nesse ciclo aí, nessa passagem do Sol pelo signo de Sagitário, porque como ele está no signo oposto, Gêmeos, ele está como um guardião ali, fazendo a checagem de todos os planetas que estão passando por Sagitário, né? Fazendo a checagem de o que a gente está fazendo com cada uma dessas energias. E Marte, nós não podemos nos esquecer que ele está num movimento retrógrado. Então, também as decisões que a gente toma e as ações que a gente toma provavelmente vão ser revisões de coisas que a gente já tentou e não deu certo, e provavelmente ainda vão ser revistas novamente, só que a gente não pode deixar de se movimentar. Marte no movimento retrógrado nos convida a um movimento, mas é um movimento que a gente sabe que depois pode ser que a gente tenha que voltar atrás, mas a gente não pode ficar parado. Então essa oposição que Marte está fazendo a Mercúrio e Vênus nesse momento e que posteriormente vai fazer ao Sol, na verdade é um cutucão, é aquele beliscão, é aquela pergunta que vai instigar. E aí? O que você está fazendo? E aí? Você está agindo ou você está parado? Marte vai cutucar e vai fazer a gente não deixar os nossos planos dormirem um sono de poeira na gaveta. E vai fazer a gente ficar instigado e estimulado, na verdade, a colocar no papel, pelo menos, né, as nossas intenções. E a lua crescente é sempre um momento em que, às vezes, aquele nosso projeto, aquele nosso gestar e a semente que a gente escolheu ali na lua nova, né, que são ilustrações que a gente costuma trabalhar, elas recebem o primeiro desafio, porque é o Sol fazendo quadratura com a lua. Então, esses primeiros desafios vêm nesse tom aí, dado por essa oposição de Marte a Mercúrio e Vênus, que contesta às vezes, e aí, você vai dar conta
será que não ainda colocam novas ideias, né? Será que não era melhor fazer diferente? E esses são testes, né? Que o seu planejamento, ou o seu projeto, ou essa sua semente vai ter que superar para conseguir ganhar força. E qual é a saída, né? Porque a lua aí, nessa lua crescente, estando no signo de peixes, ela também muitas vezes pode reforçar aquela questão do desestímulo, do que não, mas você não vai ser capaz, né? Deixa isso para lá, isso era só um sonho. Então pode acontecer também isso. Então qual que é a saída que todo esse período nos traz? Exatamente aquele trígono de Marte com Saturno que nos convoca a estarmos em contato com algo que a gente se comprometeu internamente, ele traz à tona os nossos compromissos internos. Então, se você tem um compromisso de trazer para o mundo tal coisa, ou se você tem um compromisso consigo mesmo de conseguir realizar algo, então tenha isso como um fio condutor para você não se perder nesse caminho. São seus compromissos consigo mesmo, são seus compromissos com a vida, seus compromissos com a sua missão de vida, com o planeta ou mesmo com as suas relações. Então, tudo aquilo com que você já se comprometeu é esse fio que vai conseguir te trazer sustentação durante todos esses questionamentos que virão aí com essa lua crescente. E a gente não pode esquecer que é uma alunação em Sagitário, né? E que então Sagitário traz essa conexão com essa força de vida, né? Com uma vida que a gente está vivendo, aproveitando, com vontade, né? Trazendo essa nossa coragem, essa nossa motivação, aproveitando aquilo, né? Realmente trazendo esse gosto, né? Esse gosto pela vida. É interessante a gente estar lembrando disso, do que é que nos conecta a essa força vivente para a gente estar guiando aí também, não só pelo mental, daquilo que a gente precisa fazer, ou daquilo que a gente planejou, do que a gente quer que aconteça, mas sem esquecer de viver a vida, né? E de estar em contato, né, com essa motivação que é algo muito interno e que a gente sente no peito, sente a paixão e realmente a vontade de fazer aquilo, né? O que te apaixona? Quando a gente está com o Sol em Sagitário, a gente entra em contato com essa energia da paixão e daquilo que nos chama pelo coração, né? Que nos traz esse fogo, é uma forma também da gente se fortalecer para conseguir realizar os nossos sonhos. E Mercúrio que está aí em Sagitário, né, também trazendo essas ideias e essa conexão com outras histórias que dizem respeito a essa nossa força de motivação e de estar na vida. Ele no dia 6 de dezembro passa para o signo de Capricórnio. E aí a gente tem a lua cheia, que é no dia 8 de dezembro, já então com Mercúrio em Capricórnio, mas tendo a oposição do Sol em Sagitário, oposto à Lua em conjunção com Marte no signo de Gêmeos. Então, nesse momento aí da lua cheia, Marte também está numa posição desafiadora, nos instigando também a não deixar nada passar e provocando o nosso movimento também para não deixar a gente ficar parado e fazendo essa conjunção exata com a Lua. Ou seja, no momento da Lua cheia, em que ela vai estar plena no céu, a gente vai poder enxergar a conjunção ali com Marte, né? Bem próxima, esse planeta vermelhinho. Então, Marte conjunto com a Lua, essa Lua em Gêmeos, ela teoricamente seria uma lua bastante racional, mas com a conjunção de Marte, ainda por cima, refletindo a luz, né, essa lua refletindo a luz do Sol em Sagitário, nós podemos afirmar que essa vai ser uma lua cheia bastante passional. Então, ela vai trazer à tona os nossos sentimentos, a nossa raiva de coisas que não estão acontecendo da forma como a gente gostaria, vão deixar a gente muito sensível a qualquer tipo de provocação,
Então é um momento da gente olhar com olhos mais sagrados para a gente poder não jogar fora o que a gente está pretendendo construir por conta dessas provocações ou desses sentimentos difíceis que podem vir à tona. A lua cheia é sempre um momento de celebração, é um momento da gente realmente trazer para a consciência aquilo que está dando certo e aquilo que não está, para a gente poder já se organizar para no próximo ciclo fazer alguma mudança, algum ajuste e tal. Então é um momento de conscientização. Se a gente permite que nesse momento a emoção tome conta, a gente não consegue usá-lo da melhor forma, né? Usar a energia da lua cheia da melhor forma, que é permitindo que ela ilumine toda a nossa consciência. Então vamos procurar tomar esse cuidado e usar a energia da lua cheia para a gente expandir ainda mais a nossa intenção de realização. A gente perceber se em algum ponto a gente está ficando muito passivo ou muito parado, e nisso a gente tem que entrar em movimento, essa convocação, essa lua traz, mas ao mesmo tempo a gente conseguir pegar a energia que a gente tem e direcioná-la construtivamente para realizar o que a gente quer, e não destrutivamente no sentido de entrar num embate, entrar num combate, né? Entrar numa briga que na verdade vai dispersar ainda mais, vai fazer aquele papel de dispersão da energia de realização que a gente precisa e que pode realmente nos desviar de tudo aquilo que a gente estava planejando fazer. Então é uma lua cheia muito forte e que a gente precisa tomar muito cuidado para conseguir aproveitá-la da melhor forma. E é interessante se olhar um pouco com compaixão, assim, né? Trazendo esse acolhimento para momentos de desafios, porque eles existem e sempre vão estar aí presentes, né? Em alguns momentos mais, em outros menos. E algo que se pode fazer, né, nesse momento da lua cheia é aproveitar esses questionamentos, às vezes, que vêm, né, mas será que não podia fazer desse outro jeito? O que que é, né, esse Marte em conjunção com a Lua em Gêmeos, trazendo outras possibilidades que às vezes que muitas vezes dispersam, né, mas que também trazem novas ideias e trazem, né, outras possibilidades para você saber o que que pode ser aproveitado disso aí. Porque muita coisa é só tumulto mental, né? É só tumulto que vai tirando a gente do foco. Mas outros questionamentos são interessantes para a gente realmente saber se aquilo estava funcionando mesmo, se hoje, atualmente, com as coisas mudando tão rápido, muitas coisas precisam de adequação, precisam se adequar a esse novo momento. Quantas coisas o normal não era presencial e agora é online, as estratégias são diferentes. Então, olhar aí com compaixão para suas próprias dificuldades, porque às vezes é isso, no presencial a gente estava super acostumado, já não sentia tanto desafio e passar algo do presencial para o online. São outros desafios, às vezes exige, né, essa habilidade tecnológica que no presencial é totalmente dispensável, mas que hoje já não é mais, porque até para ingressos e tudo a gente acaba ingresso, divulgação, tudo a gente acaba usando também essa parte tecnológica, então é ter um pouco de paciência para conseguir se adequar aí a esse novo momento também. E existe uma energia muito interessante que a gente pode explorar na lua cheia também, que é a da nossa juventude. O que que nos mobilizava na juventude quando nós tínhamos aquela energia toda, né, para gastar em tudo e qualquer coisa? Então, na juventude, a gente tinha essa energia de Lua e Marte em Gêmeos, né? A gente tinha as nossas motivações e que muitas vezes eram levadas ao extremo pelo excesso de energia e pela falta de maturidade também. Mas, de qualquer forma, era muito transparente perceber o que nos motivava, o que levava a gente à euforia, o que levava a gente a mover montanhas para poder chegar num evento ou encontrar uma pessoa ou fazer algo. Então essa energia da juventude, ela está muito presente aí nessa conjunção de Marte e Lua em Gêmeos. Então a gente também pode usar isso
proativamente nesse momento da lua cheia, permitindo que esse nosso adolescente interior tenha voz novamente, né? Essa rebeldia que não aceita certas coisas, porque é muito importante também a gente ter isso vivo dentro da gente, isso que nos move para mudar o mundo ao nosso redor, para mudar uma dinâmica, às vezes, é o familiar, ou do grupo de trabalho, ou, enfim, mas uma dinâmica que está se estabelecendo com uma determinada inércia, como se aquilo realmente fosse verdade, está todo mundo fazendo, e aí vem aquele questionador, né, dentro da gente, esse rebelde, que fala, não, isso aí não tá certo não, isso aí não é o que eu quero não, e vamos bagunçar, vamos criar o caos. Não que a gente vá fazer isso, mas é importante a gente ter isso vivo dentro da gente nesse momento, para poder ativar a nossa capacidade de mudança, ativar a nossa capacidade de voltar para o prumo, por exemplo, de dizer não a várias coisas, para dizer não, o que eu quero é isso aqui, né? Então a gente tem como usar também essa energia da lua cheia de uma forma lúdica, para nos fortalecer no sentido daquilo que a gente realmente acredita e quer. E acho que esse momento da lua cheia é o especialíssimo realmente para essa conexão com essas motivações, né, que tem relação com a adolescência, porque no dia 10 de dezembro, a Vênus que passa de Sagitário para Capricórnio, então traz esse tom de maturidade, né, de uma maturidade que está evoluindo aí. E no momento da lua cheia, ela ainda está lá em Sagitário. Mercúrio já fez essa transição para Capricórnio, e aí logo depois da lua cheia é Vênus que faz essa transição, passando aí para o signo de Capricórnio, né? E aí a gente tem esse fortalecimento dessa energia mais madura, né? De crescimento e evolução junto com a maturidade. E de comprometimento com as próprias decisões, com as próprias escolhas, né? Um comprometimento com aquilo que eu realmente decidi fazer, aquilo em que eu decidi investir a minha energia nesse momento, né? Um comprometimento com o projeto que eu resolvi fazer. Então traz esse tom realmente aí de maturidade, mas a gente guardando aquela energia de juventude para poder colocar nesse projeto e nessas realizações. E para conseguir, no momento da lua minguante, né, ou nesse período aí que ela já vai passando da cheia para minguante, trabalhar essas adaptações, porque o período da lua minguante já é aquele que a gente vai cortando o que não deu certo, né, para traçar novas estratégias e vai trazendo essa adaptação. E a lua minguante acontece no dia 16 de dezembro, com a lua no signo de Virgem, que facilita aí esse olhar para essas adaptações, e o Sol ali no final de Sagitário. E aí, já como a gente já não está mais com aquela planetada toda em Sagitário, a gente já consegue ir mais para o campo do discernimento e menos da paixão. Então vamos já para um campo do discernimento para conseguir eliminar aquilo que ficou demais e ter um contato maior com a essência realmente daquilo que a gente quer. Então existe toda uma experimentação que acontece enquanto o Sol está no signo de Sagitário, e quando chega nesse momento da lua minguante, que ele já está terminando a passagem dele por Sagitário, é como se viesse realmente essa energia que se torna um pouco mais contida, mais concisa e mais focada no essencial. Então, depois desse turbilhão todo, a gente consegue, a partir desse momento aí em que a Lua entra em Virgem, né, já mais para o final de Virgem, que ela entra realmente na fase minguante, a gente consegue começar a fazer essa limpeza mais em contato com a essência e a estrutura central, o eixo central daquilo realmente que nos move, daquilo que é o nosso comprometimento, daquilo que a gente deseja fazer com a nossa energia. E é um momento em que a gente consegue enxergar o que é possível fazer.
né? Porque cai um pouco essa energia de Sagitário da esperança e do positivismo de que tudo vai dar certo, não vamos, que vai dar certo. E aqui essa energia já cai um pouco, falando, ok, vamos olhar aqui quais são as possibilidades, aquilo que é possível ser feito nesse momento, né? A Lua ali em Virgem, o Vênus e Mercúrio no início de Capricórnio, Plutão no final de Capricórnio, e aí traz esse ponto de você ver, então tá, qual passo que eu posso dar agora que realmente vai nessa direção, né? Que realmente vai trazer alguma evolução para mim, algo de construtivo nessa direção que eu quero. E a Lua, nesse momento aí, em que ela fica minguante, ela faz uma oposição a Netuno em Peixes. Então, pode ser que também todo esse processo de limpeza e de revisão, ele comece com alguma grande frustração, porque essa oposição da Lua com Netuno muitas vezes faz com que os véus caiam e a gente enxergue certas coisas que a gente não estava querendo enxergar. Então, pode ser que venham algumas frustrações, mas se nesse momento, nessa passagem aí, nesse dia 16 ou por volta desse dia, acontecerem essas frustrações, não vejamos isso como algo negativo ou como fracasso ou como algo que não deu certo, porque isso faz parte do movimento do ciclo lunar agora, para a gente conseguir enxergar aquelas coisas que não são para ser, aquelas que não são para fazer parte desse processo. Então isso é para nos aprumar novamente, é para nos trazer para o prumo, nos trazer para o foco e para a gente conseguir não ficar rendido em situações em que a gente está ali investindo e na verdade a nossa energia está toda indo embora porque aquilo não vai dar em nada. Então nesse momento aí da lua minguante é a hora da gente enxergar quais são os pontos que não vão dar em nada para a gente conseguir recolher nossa energia de volta e focar naquele eixo central do nosso movimento. E na lua minguante, o Júpiter está aí no último grau de Peixes. E no dia 20, esse Júpiter passa para o signo de Áries. Então, traz um outro respiro aí, né? Um pouco depois dessa lua minguante que tem essa energia um pouco mais densa, ele vai trazer um respirozinho aí já no finalzinho, quando o Sol já está se despedindo de Sagitário, Júpiter entra no signo de Áries, e aí logo no dia seguinte a gente tem a entrada do Sol no signo de Capricórnio. Não podemos nos esquecer também que Júpiter rege Peixes, né? Então todo esse processo em que ele passou, fazendo esse movimento de retrogradação para dentro do signo de Peixes e agora está voltando, na verdade ele teve uma função muito interessante e muito importante de fazer a gente estar em contato também com as nossas emoções, um contato mais largo, mais, né, eu não digo nem profundo, mas mais extenso com as nossas emoções. E agora, quando ele entra no signo de Áries, ele volta, porque ele já estava em Áries antes, né? Fez um movimento retrógrado, agora volta para Áries. Ele volta a também ativar dentro de nós aquela vontade de fazer algo muito grande. Então veja que bonito, que harmônico essa questão do ciclo, né? Um ciclo que o Sol passa lá pelo signo de Sagitário, faz todo aquele movimento, todo aquele tumulto, depois os planetas ali, Vênus e Mercúrio já entram em Capricórnio, a energia, no momento da lua minguante, a energia já vai baixando, e na hora que o Sol vai entrar no signo de Capricórnio, Júpiter, regente de Sagitário, entra no signo de Áries e traz essa força de fogo novamente. Então a gente percebe esse movimento acontecendo no céu e na natureza, e que nós podemos estar em contato com ele para poder, a gente não deixa a bola murchar, né? Na hora que vem um movimento de contração, vem um outro de expansão, vem contração, vem expansão. Então a gente consegue, se a gente estiver em contato, num contato positivo com essas forças, com a interação dessas forças, a gente consegue tirar um excelente proveito, não deixar a peteca cair, também não deixar a peteca voar, né? E fazer um movimento equilibrado no sentido das realizações que a gente quer fazer na vida.
Então é isso, espero que vocês façam um bom proveito aí dessas informações que a gente trouxe sobre esse período em que o Sol está passando aí no signo de Sagitário. Se você gostou, compartilhe com os amigos, dê o joinha aí no nosso vídeo, assina o nosso canal e acompanhe também os nossos vídeos sobre as luas novas e luas cheias que a gente tem feito em cada um dos signos. E se você quiser aprofundar também os seus conhecimentos sobre a energia do Sol no signo de Sagitário, nós também estamos fazendo esse trabalho, né, acompanhando a trajetória do Sol e trazendo aí várias informações, né, sobre o Sol no signo de Sagitário, sobre como aproveitar essa energia, como usar a seu favor. Então é um campo também de estudo e aprofundamento que a pessoa que gosta de astrologia, que quer ampliar seus conhecimentos, também pode acessar para poder se aprimorar.